Estamos de volta com o Hora da Saúde de hoje, falando sobre cuidados. E por falar nisso, a gente já falou sobre cuidado em diversos programas anteriores. Mas hoje a gente está trazendo o assunto sob um ponto de vista diferente, o da pessoa que cuida. E por isso, como nós sempre fazemos aqui, chamamos para conversa quem realmente entende do assunto. Não é, doutor Marcelo? Exatamente, Glaucia. Seja bem-vinda, Juliana. Muito obrigada. Sobre a história, um pouco da história da Juliana, o doutor Marcelo já falou no bloco anterior, né? Mas agora a gente vai ouvir da própria Juliana. Vamos pedir para ela contar um pouco sobre a experiência de vida dela, desde do ingresso dela na unidade de cuidados paliativos do Hospital de Amor. Juliana, conta pra gente da sua vida profissional, faz esse retrospecto da sua carreira, da sua vida no hospital, desde quando você entrou lá. Estou na instituição desde 96, né, há 24 anos. Entrei como serviços gerais, fiquei nos serviços gerais 8 anos. Comecei o curso de auxiliar de enfermagem, na época que não tinha o técnico, era auxiliar de enfermagem. 3 vezes, iniciei, parei, falei, não quero a enfermagem. Quando foi a última vez, falei, tá faltando uma pecinha na minha vida. Foi onde eu comecei a fazer o curso de auxiliar de enfermagem. Fiz, depois de 15 dias já comecei a trabalhar. Depois de 2 anos fiz o técnico de enfermagem. E há 4 anos eu terminei minha faculdade de enfermagem e agora eu sou uma enfermeira. Uma enfermeira que já passou por diversas etapas, né, do hospital, que entende bem o que é cuidado. Sim, muito. Então, Marcelo, acho que essa experiência da Juliana dá para contar bem, né, como esse cuidar do outro impacta na própria vida dela. Justamente. A hora que a gente vai vendo a história, inclusive as decisões em cima disso, né, minha dedicação pelo outro, eu quero ajudar mais, de que forma eu consigo auxiliar, e a gente vai tomando decisões em cima disso. E a gente pode perguntar, né, Ju, o quanto esse passar por todos esses pontos impacta na visão que a gente tem em cima de cuidar e no quanto você se coloca na posição do outro, né? Sim. No dia a dia, a gente deixa a nossa vida particular lá fora, a gente tem a vida profissional. Então, a gente entra, a gente veste, eu falo que a gente veste o jaleco e vamos para a luta. Né? E lá dentro tem alguém que precisa ser cuidado, né? Precisa da nossa ajuda. Nem sempre a gente é visto como um super-herói, né? Mas nem sempre isso é possível. A gente tenta dar o nosso melhor. Juliana, e cuidar do outro causa um impacto sobre a sua vida? Sim. A gente é muito cobrado, a gente exige muito da gente. Eles buscam na gente a cura, mas nem sempre isso é possível. Agora eu queria falar com vocês dois, né? Doutor Marcelo como médico da família e comunidade, a Juliana como enfermeira que cuida há muito tempo de pessoas. Cuida bem quem já foi bem cuidado? Com certeza. Que a gente vai reproduzindo com o outro essa experiência que a gente tem. E a grande cilada é justamente aí. Quanto mais a gente se dedica, a gente vai chegando num ponto que a gente vai cansando. E aí começa a aparecer alguns sintomas daquilo que a gente comentou sobre a fadiga profissional, sobre essa fadiga por compaixão, que você vai... Muitas vezes a gente vai vendo isso acontecer, a Ju pode falar melhor do que eu pelo tempo de vivência. É como se a pessoa fosse se desgastando. E aí algumas coisas vão parecendo que vão ficando indiferentes. Porque você já viu tanto sofrimento, e aquilo parece que te desensibiliza. A gente passa por algumas situações que vão levando a isso. Numa semana de 7 dias de trabalho, a gente, enquanto equipe multi, em cenário de regime hospitalar, vai parar para descansar um dia só da semana, muitas vezes, né, para dar carga horária. Esse dia nem sempre bate com o dia que é a folga da família, que é uma coisa que fortalece. A gente vai passar algumas datas que são comemorativas, Dia das Mães, Dia dos Pais, dentro do hospital trabalhando, Natal, Ano Novo, trabalhando. E
como isso vai fadigando a gente, né? Que a gente vai perdendo contato com aquilo que fortalece, que é esse contato com o que faz da gente a gente. E aí nasce a despersonalização, que é um dos sintomas da fadiga profissional, que é isso, eu já não vou mais me reconhecendo. E o outro é um pouco de cinismo, que é isso, ele está sofrendo, todo mundo sofre. Fica apático. Você vai ficando apático, distante, não porque você não tem empatia, mas porque você tem e usou tudo que você podia usar, sem ter muito um cuidado com isso, sem recarregar a bateria, né? E ao longo do tempo, você vai vendo os profissionais indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo, por conta disso, né? Chega com sangue novo, com energia, e o tempo vai passando, isso vai apagando um pouquinho, né? Não porque não exista, mas porque dói, né? E aí, quem quer sentir dor? E uma coisa muito difícil, né? Sim. Ju, como que você faz para sair dessa cilada, para não cair nessa? Conta pra gente agora, você que vivencia isso como enfermeira na unidade de cuidados paliativos, para não ir para esse outro lado, né, da força. Então, o Marcelo mesmo citou, o nosso alicerce lá embaixo é a família. Nem sempre a gente tem esse contato, né? Mas a maioria das vezes a gente tenta, nem sempre é possível, mas desligar um pouco. Evitar em casa chegar e comentar, sair do foco, né? Tirei o meu jaleco, vou vestir capa dona de casa, Juliana, a capa mãe, a capa esposa, né? E vamos lá. Vamos ver o que a filha precisa, conversa com o marido, o que ele precisa. Muda o foco. Muda o foco. Ligo para minha irmã, ligo para minha mãe, o que está acontecendo aí? Está precisando de alguma coisa? Sai do foco, porque senão a gente enlouquece. Doutor Marcelo, pelo que a Juliana está falando e pelo que você disse, é extremamente necessário que o profissional de saúde que trabalha numa situação como a da Juliana precisa de cuidados. Com certeza. E isso vai refletindo na sua prática profissional de diversas maneiras. Por exemplo, você passa a primeiro ter essas questões de relação, né? Então vai ficando difícil se relacionar. E às vezes isso vai chegando a um ponto em que você começa a passar para a parte técnica, em que essa relação gerou uma fadiga e essa fadiga vai ser carregada para um erro que dentro da prática da saúde vai inferir algumas questões éticas, como negligência, por exemplo, porque você vai se descuidando. E para a pessoa que é cuidada, entender isso é uma quebra de paradigma, porque a gente espera do profissional de saúde 100%, mas a gente, enquanto pessoa que vai ser cuidada, não quer dar 100%, né? E é uma relação de troca, e pode parecer estranho falar disso, mas é importante que a gente tenha essa troca de 100%. Num cenário de internação pequena, ou de uso pequeno do serviço de saúde, por exemplo, uma sala de emergência, você tem uma realidade. Mas num cenário em que você passa muito tempo, e aí você passa muito tempo com aquela equipe, porque você internou, e essa internação não é uma internação de 2 dias. A gente teve a experiência de cuidar junto de mesmos pacientes que estavam lá 3 meses, né? Porque às vezes a internação demanda uma questão social, inclusive. E aí você está lá todos os dias participando da vida dessa pessoa, e você consegue estar bem 100% do tempo. E às vezes o paciente chega no momento que você está muito fragilizado. E aí qual que é esse suporte que o outro vai te dar? Que ele está sofrendo, mas você também, enquanto profissional. É seu dever ético, porque você estudou, você tem um conhecimento, é seu dever ético, mas e a sua parte humana? E o que o outro vai fazer por você enquanto você cuida? Essa troca ela é muito intensa e quando a gente está... Por isso que esses profissionais adoecem mais do que os outros. Quando a gente tem cenários de longitudinalidade, ou seja, o paciente não vai ter alta, né? Por exemplo, numa unidade básica de saúde não tem alta. O paciente é seu paciente enquanto você estiver naquele território, enquanto ele estiver na sua vida. Não tem alta. E aí você não vai estar 100% do tempo bem, ou
Às vezes você pode ter uma dor de barriga no plantão, né? E aí, como é que faz? Como é que faz, Ju? Nem sempre, né, o profissional tá ali, né? Vai surgir dor, né? Vai surgir um momento de tristeza, alguma coisa lá fora que não tá te deixando muito preocupado. Então, mas a gente tem que tocar, eu falo que tem que remar, o barco tem que, porque o paciente ele não vai entender que você está tendo uma necessidade. Aí você não pode deixar transparecer isso para o paciente, nem para o paciente, nem para o acompanhante. Porque ele vai ficar inseguro. Como que ele vai cuidar? Né? Uma mãe ou um filho, como que esse profissional vai cuidar da minha mãe, sendo que ele também não está bem? Ele vai ficar com o pé atrás. Acho que acontece com qualquer um. Então isso a gente não pode não deixar a pessoa perceber, né, que a gente não está bem. Então, essa barreira que, vamos dizer assim, que deixa transparecer a humanidade do profissional, ela ainda é mantida? Ela precisa ser mantida? Até que ponto ela deve ser mantida? Acho que deve ser uma linha muito tênue. É uma questão muito tênue. A gente tem um imperativo moral aqui, é uma questão ética, né? Ela precisa existir para você não cair em uma questão técnica, né? Então, eu consigo trabalhar e exercer o meu cuidado sem falhas técnicas até aqui. A partir daqui, não dá, porque aí você coloca o outro em risco. E nosso primeiro imperativo é primeiro não prejudicar, né? Isso é o que a gente, enquanto profissional da saúde, precisa fazer. Só que, nesse meio termo, existem milhões de possibilidades, né? Em que você pode ajustar e contar com o outro, contar com essa parceria. E o outro que está sendo cuidado, essa é uma questão para a gente poder refletir quando a gente vai usar um serviço de saúde, né? Eu espero do profissional o melhor cuidado. Quanto eu vou dedicar de cuidado e empatia com esse profissional? Que a gente tem uma relação humana, isso é uma questão automática. Eu vou responder com um eco emocional do outro. Então, se eu começar a gritar com você aqui, você vai naturalmente ter uma reação a isso, né? Então, eu estou recebendo cuidado, se eu percebo que a pessoa que está me cuidando não está lá 100%, eu posso agir e tentar mudar isso, tendo um pouco de empatia. Isso já desperta, já resgata a humanidade do outro, né? Juliana, Dr. Marcelo, é fundamental, então, que as instituições, que os hospitais ofereçam um suporte para os profissionais que cuidam? Com certeza. Que eles estejam atentos às É necessidades? desejável. A gente precisa disso. Nem todo serviço dispõe disso, né? A gente acaba contando muito com o apoio da equipe que está ali e vai virando uma família, né? Depois de muito tempo, naquele time de plantão, por exemplo, vira uma família. Você passar 12 horas com aquelas pessoas todos os dias, você passa mais tempo com o seu time do que com os seus familiares. Então, você saber que tem com quem contar faz toda a diferença. E aí a gente tem um poder individual de poder proporcionar isso, né? Às vezes o local em que eu trabalho, se eu sou profissional da saúde, não fornece. Mas eu posso começar a agir, né? Eu posso tornar o meu clima de trabalho melhor. E isso já vai impactar em mim. Eu vou colher os frutos disso. Eu não preciso esperar que o meu chefe faça. Assim mesmo, Juliana? Sim. É necessário, é importante? Cada um pode fazer a sua parte nesse Sim. sentido? E chegar ao ponto, falar, não, eu preciso de ajuda, e procurar uma ajuda. Igual eu falei, nem sempre dá tempo, né? É uma profissão muito corrida. Mas, assim, procurar conversar com os amigos, com os colegas de trabalho. Uma psicóloga que, se tiver disponível, nem sempre para elas também é tudo muito corrido. Um simples bate-papo acho que já ajuda. E por falar em bate-papo, daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu volto com um bate-papo só com a Juliana, perguntas e respostas sobre o cuidado, sobre as necessidades de cuidar de quem cuida da gente. Me despeço agora do Dr. Marcelo.
Doutor Marcelo, muito obrigada pela parceria. Muito obrigado, Glaucia, é sempre um prazer. E daqui a pouquinho a gente continua com a Juliana. Você espera aí que eu já volto.